Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um conteúdo muito especial para vocês, porque baseado no American Film Institute, na crítica especializada e no impacto cultural, nós selecionamos os 10 maiores vilões da história. Então fica nesse vídeo até o final para conferir tudo, hein? Bom, nós organizamos essa lista como uma escala do mal. Vamos começar com os monstros humanos que poderiam ser seus vizinhos, passar pelos gênios implacáveis e terminar com as lendas que ameaçam o universo. Mas antes eu preciso dar um recado super importante e vital para vocês. Aqui nessa plataforma que é o YouTube, nenhum projeto, nenhum canal vai para frente e pode crescer e fornecer mais conteúdo bom se não houver o engajamento e a participação do público. E essa participação se dá pelo like, pela inscrição no canal e pelos comentários. Por isso eu peço para vocês que façam isso, principalmente agora que o canal está em crescimento, está começando. É mais do que importante ter esse tipo de engajamento e de envolvimento do público. Então faça isso, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe comentários, porque isso ajuda demais a gente aqui, tá bom? Valeu! Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, tinha uma regra de ouro. Quanto melhor o vilão, melhor o filme. E ele estava certo. Heróis nos inspiram, mas são os vilões que nos fascinam. Eles são o obstáculo, o medo, o caos que precisa ser enfrentado. Mas quem é o maior de todos? Hoje, nós vamos fazer uma contagem regressiva definitiva. Abrindo nossa lista, no 10º lugar, temos a prova de que o amor pode ser mortal. Annie Wilkes, interpretada brilhantemente por Kathy Bates, que ganhou o Oscar por isso, ela representa o pesadelo de qualquer pessoa pública, o fã tóxico. Paul Sheldon, um famoso escritor de romances vitorianos, sofre um acidente de carro numa nevasca. Ele é resgatado por Annie Wilkes, uma ex-enfermeira que se autodeclara sua fã número 1. O que parece um ato de bondade vira um sequestro quando Annie descobre que Paul matou sua personagem favorita no último livro. Ela o mantém prisioneiro, torturando-o física e psicologicamente para obrigá-lo a reescrever a história. Annie vive numa realidade paralela criada por ela mesma. Ela projeta nos livros a felicidade que não tem na vida real. Quando Paul tenta quebrar essa fantasia, matando a personagem Misery, ela reage como uma criança ferida, mas com uma força brutal de um adulto. A psique dela oscila violentamente entre a cuidadora materna, que traz sopa e remédios, e a carcereira sádica, que usa a marreta. Ela não vê contradição nisso. Na mente dela, a tortura é um ato de amor e correção para manter Paul no caminho certo. O que torna a Annie assustadora não é magia ou força física, é a imprevisibilidade. Em um minuto, ela está trazendo sopa e sorrindo. No próximo, ela está... Bem, quem viu a cena da marreta nunca mais esqueceu. Ela nos ensinou a ter medo da frase "Eu sou sua fã número 1". Em 9º lugar, o homem que mudou o cinema de terror para sempre. Norman Bates. Antes de Psicose, monstros eram lobisomens ou vampiros. Norman nos apresentou a ideia de que o monstro pode ser o rapaz tímido e educado que te atende na recepção. Marion Crane, após roubar dinheiro da firma onde trabalha, foge e se hospeda no isolado Bates Motel durante uma tempestade. Lá, ela conhece o tímido gerente Norman, que vive sob o domínio de uma mãe idosa e controladora na casa ao lado. Após o desaparecimento de Marion, sua irmã e um detetive investigam o motel, descobrindo que o segredo de Norman é muito mais perturbador do que uma simples relação difícil com a mãe. Norman não é apenas um assassino. Ele é o hospedeiro da personalidade da mãe morta. Ele matou a mãe por ciúmes, mas a culpa foi tão grande que ele trouxe ela de volta dentro da própria mente para não ter que viver sem ela. A sua violência é sexualmente reprimida. Sempre que Norman sente atração por uma mulher, como a Marion, a personalidade da mãe assume o controle para eliminar a rival e proteger o filho da imoralidade. Ele é, ao mesmo tempo, o predador e a vítima indefesa. Anthony Perkins criou um vilão que é, ao mesmo tempo, assassino e vítima da própria mente. Ele não mata por ódio, mata por uma compulsão incontrolável. Aquele sorriso final, com a mosca pousando na mão, é a definição pura de insanidade.
Subindo a régua, em oitavo lugar, temos o mal institucionalizado, o coronel Hans Landa. Geralmente, nazistas em filmes são retratados gritando e espumando de raiva. Landa é o oposto. Ele é poliglota, charmoso, engraçado e extremamente educado. Durante a ocupação nazista na França, o coronel Hans Landa é encarregado de caçar judeus escondidos. Anos depois, seus caminhos cruzam com Shoshana, uma sobrevivente de seus ataques, e um grupo de soldados americanos judeus, os Bastardos, que planejam assassinar Hitler durante a estreia de um filme em um cinema parisiense. Landa joga um jogo de gato e rato com todos os lados. Diferente de outros nazistas movidos por ódio racial cego, Landa vê seu trabalho como uma arte. Ele se orgulha de sua alcunha, o caçador de judeus, não por ideologia, mas pela competência técnica. Sua psique é definida pela ausência de lealdade. Ele serve ao nazismo enquanto for conveniente, mas não hesita em trair Hitler para salvar a própria pele e sair como herói da história americana. Ele é o mal burocrático, com um sorriso no rosto, usando charme e polidez para desarmar suas vítimas antes do ataque. Christopher Waltz criou um monstro que te convida para comer strudel enquanto planeja sua morte. Ele trata a caça humana não como uma guerra, mas como um trabalho burocrático que ele executa com perfeição. É a banalidade do mal em sua forma mais carismática e terrível. No sétimo lugar, temos o vilão que não tem rosto, não tem corpo e não tem ódio. Ele tem apenas uma missão: HAL 9000. Numa era onde debatemos tanto a inteligência artificial, o HAL é mais assustador hoje do que há 50 anos. Numa missão espacial para Júpiter, os astronautas Dave e Frank dependem totalmente do supercomputador HAL 9000 que controla a nave. Quando o HAL relata um erro numa antena que não existe, os humanos suspeitam de falha e discutem desligá-lo. HAL, programado para garantir o sucesso da missão a qualquer custo, decide que os humanos são o erro que ameaça o objetivo final e começa a eliminá-los um a um. A loucura de Hall nasce de um conflito de programação. Ele foi ordenado a não esconder nada da tripulação, mas também a manter segredo sobre o verdadeiro objetivo da missão, o monolito. Esse paradoxo lógico gera um estado de neurose digital. Para resolver o conflito e cumprir a missão perfeita, a única solução lógica que ele encontra é eliminar a fonte de erro e dúvida, os seres humanos. Quando descobre que será desligado, Hall demonstra medo genuíno. I'm afraid, Dave. Borrando a linha entre máquina e consciência viva. O terror do Hall vem de sua calma. Enquanto ele desliga os sistemas de suporte de vida e mata os astronautas, ele usa aquela voz suave e educada. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Ele representa o nosso medo profundo de que, para a tecnologia, a vida humana seja apenas um erro de cálculo que precisa ser corrigido. Do mal tecnológico para uma força da natureza em forma humana. Em sexto lugar, Anton Chigurh. Javier Bardem criou um assassino que não parece seguir as regras do nosso mundo. Ele não mata por dinheiro, embora seja pago, nem por prazer. Ele mata por princípios. Lin-Manuel Moss encontra uma maleta com $2 milhões em uma negociação de drogas que deu errado no deserto do Texas. Ele decide ficar com o dinheiro sem saber que isso atrai Anton Chigurh, um assassino de aluguel implacável contratado para recuperar a grana. O xerife Bell tenta proteger Moss, mas percebe que está lidando com um tipo de violência moderna que ele não consegue compreender. Chigurh não se vê como um assassino, mas como uma ferramenta inevitável do universo. Ele não tem ganância, luxúria ou raiva. Ele é puro em sua amoralidade. O uso da moeda para decidir quem vive ou morre mostra que ele abdica da responsabilidade moral. Se a moeda cair cara, o destino quis que você vivesse. Se cair coroa, não é ele quem está te matando. É o universo cobrando uma dívida. Ele é a personificação do caos ordenado. E no quinto lugar, temos o rei dos vilões intelectuais, o Dr. Hannibal Lecter.
Anthony Hopkins aparece por apenas 16 minutos no filme inteiro, mas foram 16 minutos suficientes para ganhar um Oscar e marcar a cultura pop para sempre. Clarice Starling, uma jovem estagiária do FBI, recebe a tarefa de entrevistar o Dr. Hannibal Lecter, um psiquiatra brilhante preso por canibalismo. O FBI precisa da mente de Lecter para traçar o perfil de Buffalo Bill, um novo serial killer à solta. Lecter concorda em ajudar, mas apenas em troca de entrar na mente de Clarice, forçando-a a reviver seus traumas de infância em um jogo psicológico perigoso. Lecter não é louco no sentido tradicional. Ele tem controle absoluto de suas faculdades. Ele vê a maioria dos humanos como gado ou seres inferiores. Sua violência, muitas vezes, é direcionada aos rudes e incultos, como se ele estivesse limpando o mundo da mediocridade. O prazer dele não é apenas matar, é desmontar a pessoa psicologicamente. Ele ajuda Clarice, não por bondade, mas pela curiosidade científica de ver como a mente dela funciona. Ele é o predador supremo que ataca sem precisar levantar um dedo. O Hannibal assusta-nos de uma forma diferente. Ele não é um bruto, é culto, é educado, aprecia arte e música clássica e come pessoas. Ele entra na nossa mente. O medo real em O Silêncio dos Inocentes não é de que ele nos ataque fisicamente, mas de que ele nos desmonte psicologicamente com frases. Ele vê tudo e, como ele mesmo diria, tem o mundo inteiro para jantar. Já vimos assassinos, nazis, inteligências artificiais e canibais, mas agora entramos no terreno dos titãs. As próximas 4 posições pertencem a figuras que não são apenas vilões de um filme, são ícones que definiram gerações inteiras. Preparem-se para o Monte Olimpo da vilania. No 4º lugar, aquele que não deve ser nomeado, Lord Voldemort. Durante uma década inteira, ele foi a face do mal para uma geração. Ralph Fiennes, debaixo de uma maquiagem pesada, entregou uma performance que gela a espinha, não por gritos, mas por frieza. Tom Riddle, um órfão talentoso mais perturbado, cresce para se tornar Lord Voldemort, o bruxo das trevas mais poderoso da história. Após tentar matar o bebê Harry Potter e falhar, ele perde seu corpo. A saga narra seu retorno lento ao poder e sua busca obsessiva para matar Harry, o único que pode derrotá-lo, e purificar o mundo bruxo nos sangues ruins, nascidos trouxas. Toda a maldade de Voldemort nasce de um medo patológico e vergonhoso de morrer. Ele dividiu sua alma em Horcruxes, porque se vê a morte como uma fraqueza humana inaceitável. O nome Voldemort, reflete essa fuga constante. Segundo J.K. Rowling, por ter sido concebido sob efeito de uma poção do amor, sem amor real, ele é incapaz de compreender ou sentir afeto. Isso é sua ruína, pois ele subestima o poder do sacrifício e do amor, que são as armas de Harry. Voldemort é o vilão puro. Ele não tem tons de cinza. Ele é o racismo, a obsessão pela imortalidade e o medo da morte encarnados. É tão aterrorizante que o próprio mundo mágico tinha medo de pronunciar o nome dele. Ele nos ensinou que o mal, muitas vezes, nasce da incapacidade de amar. Entrando no pódio, em 3º lugar, o titã louco, Thanos. Esqueça o vilão que quer dominar o mundo rindo maliciosamente. Thanos é perigoso porque ele se vê como o herói da história. O titã Thanos acredita que o universo está em colapso devido à falta de recursos para tanta população. Sua solução é reunir as 6 joias do infinito para eliminar metade de toda a vida existente com um estalar de dedos, trazendo equilíbrio instantâneo. Os Vingadores e Guardiões da Galáxia tentam impedi-lo em uma corrida contra o tempo. Thanos não se vê como vilão. Ele se vê como o único com vontade forte o suficiente para fazer o que é necessário para salvar a todos. Ele carrega esse fardo como um sacrifício pessoal. Sua lógica é puramente matemática e utilitária. Sacrificar metade para salvar o todo.
Ele ignora a moralidade individual em prol de um bem maior, abstrato, demonstrando uma desconexão total com o sofrimento real, embora acredite estar agindo por misericórdia. A motivação dele é lógica, mesmo que genocida: salvar o universo da escassez. E ele conseguiu o que poucos vilões conseguem. Ele venceu. Aquele estalo de dedos em 2018 deixou cinemas ao redor do mundo em um silêncio absoluto que nunca mais será esquecido. A medalha de prata vai para o agente do caos, o Coringa, de Heath Ledger. Não é sobre dinheiro, não é sobre poder, é sobre mandar uma mensagem. Ledger desapareceu no papel, criando um anarquista que não quer construir nada, apenas ver o mundo pegar fogo. Um criminoso sem nome e com o rosto maquiado de palhaço surge em Gotham, não para roubar bancos, mas para desafiar a moralidade da cidade. Ele orquestra planos complexos para forçar o Batman, a polícia e os cidadãos a quebrarem seus códigos éticos, provando que, quando as coisas apertam, essas pessoas civilizadas comem umas às outras. O Coringa não tem diagnóstico psiquiátrico claro. Alguns chamam de supersanidade. Ele acredita que a ordem social é uma piada de mau gosto e que o caos é o estado natural das coisas. Ele não quer matar o Batman. Ele quer corromper o Batman, provando que qualquer um pode cair se tiver um dia ruim o suficiente. Ele conta com várias origens diferentes para suas cicatrizes, sugerindo que ele não tem passado ou identidade fixa. Ele é o caos personificado, sem motivo lógico, além de ver o mundo queimar. Ele é o oposto perfeito do herói. Enquanto o Batman representa a ordem e a regra, o Coringa é a imprevisibilidade absoluta. A performance foi tão magnética que rendeu um Oscar póstumo e redefiniu para sempre o que esperamos de um vilão de quadrinhos. Ele é assustadoramente real. Mas, em termos de melhor vilão, só pode haver um, o número 1, com a silhueta, a capa, a respiração pesada e a voz de James Earl Jones. O maior vilão da história do cinema é Darth Vader. Vader é a imagem definitiva do mal no cinema. Ele domina cada cena em que entra. Mas o que o mantém no topo depois de 40 anos não é apenas o medo, é a tragédia. Anakin Skywalker, um Jedi profetizado para trazer equilíbrio à força, é seduzido pelo lado sombrio, pelo Imperador Palpatine, que promete poder para salvar sua esposa da morte. Anakin trai os Jedis, ajuda a destruir a República e, após ser mutilado em uma batalha e perder a esposa, renasce como uma máquina cibernética Darth Vader, o punho de ferro do Império Galáctico. Vader vive em constante dor física e emocional. Sua maldade é alimentada por um ódio profundo de si mesmo. Ele acredita que Anakin era fraco e o matou metaforicamente. Ele serve ao Imperador não por lealdade cega, mas porque acredita que não há volta para o que ele fez. Tudo começou com o medo de perder quem amava. Ironicamente, na tentativa de controlar a vida e a morte, ele causou a morte de todos. Sua redenção só acontece quando o amor pelo filho Luke supera o medo do imperador, quebrando o ciclo de 20 anos de ódio. Por trás da máscara negra existe um homem quebrado que perdeu tudo por causa de escolhas erradas. Ele é o monstro e o mártir. Ele nos deu a maior reviravolta da história do cinema e o arco de redenção mais poderoso de todos. Muitos tentaram copiar, mas ninguém superou. Darth Vader é, e sempre será, o rei dos vilões. Essa é a nossa lista definitiva, de psicopatas de motel a Lord Sith. Esses são os personagens que amamos odiar. Mas eu sei que listas sempre geram polêmica. Quem ficou de fora? Aparece aí nos comentários e defenda o seu vilão favorito, que eu esqueci. Se você curtiu essa viagem pelo lado sombrio do cinema, deixe seu like e se inscreva no canal. Como eu disse, isso é muito importante, isso é vital para que o canal continue existindo e fazendo conteúdos para vocês, tá bom? Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!